que é Luiz Inácio Silva da Rocha. Isso. Bom dia ainda a todas as pessoas que estão aqui acompanhando e as pessoas que também estão acompanhando pela TV Senado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse debate, a Comissão de Direitos Humanos do Senado. É uma comissão que, sem dúvida, virou uma trincheira da luta pelos direitos humanos, sempre foi, mas que, em tempo recente, vem ainda mais próxima dos movimentos sociais. Acho que na pessoa da senadora Ana Rita, a gente gostaria de deixar aqui essa saudação, esse reconhecimento de quanto essa comissão vem pautando temas extremamente importantes para a sociedade brasileira, extremamente importantes para os segmentos sociais que lutam por direitos. Também saudar o Conjuve, não só na pessoa da Ângela, que estava aqui, e do Alessandro, que é o atual presidente, mas de todos os membros que estão aqui hoje, principalmente do GT de Juventude Negra. O Conjuve é um espaço que vem mostrando um protagonismo, que vem, eu acho que, revolucionando o que é ser conselho nesse país. É um conselho atuante, um conselho protagonista, um conselho que, além das suas demandas internas de organização, de contribuir com a política pública de juventude, vem pautando grandes debates para a sociedade brasileira. Então, deixo aqui a minha saudação especial tanto para a comissão quanto para esse conselho. Primeiro, situar, a gente representa aqui o Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo. A gente vem lá dessa terra, uma terra que, infelizmente, como foi muito bem colocado aqui, figura entre os principais estados no ranking de violência. Somos aí o segundo no ranking de homicídios, somos também o segundo em termos da violência contra a juventude negra, somos os primeiros, infelizmente, na mortalidade das mulheres. Então, a gente fala um pouco desse cenário, de um cenário que, não muito recente, tivemos presos, esquartejados, presos vivendo em containers, e que foi alvo de uma denúncia aos organismos internacionais por esse quadro de violação. O Espírito Santo também, infelizmente, responde por uma ação na OEA em relação às violações ocorridas no seu sistema socioeducativo. Mas, no que pese a gente ter todo esse quadro de violação e falar desse quadro de violação, a gente também tem lá no nosso estado um movimento social atuante, um movimento social aguerrido. A gente, enquanto Juventude Negra, desde 2007, estamos pautando esse debate contra o extermínio da juventude negra através de uma campanha lançada em maio de 2008, e de lá para cá a gente vem conseguindo travar esse debate tanto com a sociedade quanto com o poder público, de modo a impulsionar políticas que possam reverter esse quadro. Então, deixo aqui essa primeira constatação da onde a gente está falando, de quanto é importante a gente estar aqui hoje contribuindo com esse debate. Eu acho que, como foi colocado anteriormente, a gente não está falando de algo novo. A tentativa de eliminação do povo negro no nosso país remonta a tempos anteriores. No que pese, a gente tem aí essa série de dados que foram colocados muito bem pelo professor Júlio, que remonta de quando a gente conseguiu ter dados estatísticos para comprovar isso, mas se a gente for analisar fatores históricos, a gente vai ver que a população negra sofre uma tentativa de eliminação que vem de muito antes. Como foi colocado muito bem aqui pelo GOG também, desde quando a abolição foi abolida, né, no nosso país, ou quando disseram que a abolição foi abolida em nosso país, a população negra, infelizmente, amarga com indicadores socioeconômicos extremamente indignantes, extremamente revoltantes, e que, infelizmente, esse quadro perdura até hoje. Então, é importante a gente situar que essa tentativa de eliminação do povo negro não se remonta de dias atuais. Porém, como foi colocado, a gente vive, na atual conjuntura, um quadro totalmente alarmante. Dados também foram mostrados que a juventude negra, infelizmente, vem sendo
dizimada, vem sendo eliminada a todo momento nas nossas periferias, nos nossos becos e vielas do nosso país. Essa situação, infelizmente, também ainda não consegue fazer com que a maioria da sociedade se coloque contrário, se coloque de forma a se opor a esse quadro de morte, a esse quadro de extermínio. E é nesse contexto que eu afirmo a estratégia da gente lutar por políticas públicas, lutar pela visibilidade desse problema. A gente, como bem colocou a Ângela Guimarães, através do Encontro Nacional de Juventude Negra, conseguimos construir uma síntese, posteriormente conseguimos pautar esse debate em diversos espaços, com destaque para a Conferência Nacional de Juventude, e de lá para cá, a luta insistente para que essa bandeira entrasse na agenda nacional foi uma das principais estratégias encampada pela juventude negra. Eu acho que hoje, como também já foi abordado aqui nessa mesa, o ineditismo do Juventude Viva deve-se a esse engajamento da juventude negra brasileira, deve-se a todo esse empenho, esse conjunto de esforços que foram empreendidos por diversas organizações, por diversos jovens dispostos a mudar esse quadro. Obviamente que essa luta também não é uma luta de agora, todo o movimento negro já vinha pautando essa questão de há algum tempo, e outros movimentos que também se somaram a essa luta. Portanto, a gente considera que reafirmar a juventude enquanto sujeito de direitos, através de ações específicas, podem garantir que a gente consiga estabelecer novas perspectivas para esse segmento. E aí também colocando a juventude negra com o seu protagonismo, com o seu empoderamento. Entretanto, como a senadora muito bem já colocou aqui, para além da gente reafirmar a juventude negra como sujeito de direito, através de ações específicas, através de políticas públicas, a gente precisa enfrentar alguns temas que estão colocados na sociedade, que sem a gente conseguir superá-los, muito pouco vai mudar. Um dos primeiros grandes temas que eu trago aqui é a questão da redução da maioridade penal e encarceramento em massa da nossa população, e que, infelizmente, a juventude negra figura como principal vítima também. A gente vive aí tentativas protagonizadas, infelizmente, por essa casa, por essa casa legislativa, de ataque aos direitos conquistados pelo conjunto da sociedade brasileira no que tange à redução da maioridade penal, no que tange aos direitos humanos das nossas crianças e adolescentes. A gente sabe que, por detrás disso, existe uma tentativa não só de redução de direitos, mas uma tentativa de aumentar o alcance penal sobre a população negra, sobre a nossa juventude, que, infelizmente, já sofre com as cadeias superlotadas, com torturas, com maus tratos, cotidianamente nas penitenciárias do nosso país. Então, a gente sabe que o que está por trás dessa proposta de redução da maioridade penal não é a redução da violência, não é o enfrentamento da violência, mas sim aumentar o alcance do Estado penal e, nesse sentido, fazer com que a nossa juventude, infelizmente, ocupe mais espaço, ocupe a sua cota quase que máxima dentro do sistema prisional, dentro das cadeias brasileiras, que, diga-se de passagem, vem contribuindo para que grandes setores da nossa sociedade consigam obter lucros através da construção de presídios, através de venda de sistema de vídeo monitoramento e outras coisas. Então, precisamos denunciar esses senadores ou outros setores da sociedade que defendem essa medida e dizer que, na verdade, o que se busca é uma perpetuação dessa política de encarceramento, aumentar a seletividade do direito penal e encarcerar ainda mais a nossa juventude negra.
Um outro tema que a gente precisa colocar, um outro grande tema que a gente precisa colocar, que a senadora também muito bem já introduziu, diz respeito à política de drogas no nosso país. É inconcebível a gente presenciar essa política, essa guerra às drogas, como vem sendo travada pelo sistema de justiça e segurança em nosso país. É uma coisa ilógica entender que se busca proteger a saúde pública com o tanto de morte que gera o tráfico de droga. A gente não pode conceber que, ao tentar proteger uma dita saúde pública, o sistema de justiça e segurança no nosso país produza tantas mortes como se produz com essa guerra às drogas. Se mata muito mais com a tentativa de reprimir o comércio varejista de drogas, de entorpecente, do que com pessoas que morram em decorrência de qualquer complicação vinda do uso abusivo de drogas. Então, existe uma questão que foge à lógica você enfrentar as drogas, né, enfrentar a questão que diz respeito à política sobre drogas nessa lógica da guerra, nessa lógica da repressão. A gente precisa denunciar isso, porque é isso que vem, infelizmente, causando a maioria das mortes da nossa juventude, a nossa juventude que não vê perspectivas para além do envolvimento nesse comércio varejista de entorpecente. Outra questão que também está colocada e que a gente precisa lidar e discutir, aprofundar o nosso debate, acredito que a Débora, com muito mais propriedade, vai colocar essa questão aqui, é a desmilitarização da Polícia Militar. Tramita no Congresso Nacional um PL que diz respeito ao fim dos autos de resistência, que a gente considera um absurdo, a gente considera um legado aí do período da ditadura militar, mas para além dos autos de resistência, a gente vê o quanto que a polícia, no seu cotidiano, é arbitrária, o quanto que a polícia, infelizmente, enquanto instituição, viola os direitos humanos, enquanto a polícia vem se colocando contrária a avanços democráticos que a nossa nação vem dando nos últimos tempos. Então, a gente precisa travar esse debate a respeito da desmilitarização da Polícia Militar. Precisamos discutir um outro modelo de segurança que passa por essa questão, que passa pela participação social, que passa por uma discussão mais profunda a respeito dessa instituição secular no nosso país. E aí fica uma proposição, senadora, acho que a gente precisa, enquanto Comissão de Direitos Humanos, debater essa proposta de desmilitarização da Polícia Militar, e aí fica uma proposta objetiva aqui para que a gente possa voltar em outra oportunidade para debater especificamente esse tema, porque a sociedade precisa avançar nesse debate, precisa avançar nessa discussão, e muito já se produz no âmbito dos movimentos sociais, e a gente ainda não encontra espaços para debater, para aprofundar essa discussão. Então, fica aqui também essa proposta objetiva da gente promover aqui uma nova audiência pública para discutir a desmilitarização da Polícia Militar. Enfim, é um pouco disso que a gente gostaria de contribuir aqui nesse momento, no que pese os avanços que a gente vem conseguindo obter com muita luta, com muito engajamento do movimento negro, em especial a juventude negra, com essa nova possibilidade de nos afirmar enquanto sujeito de direitos, mas, para além disso, a gente precisa enfrentar esses outros grandes temas, a gente precisa garantir que toda essa trajetória possa se consolidar em transformação real, possa se consolidar em um legado que a gente não perca com a passagem de governo, mas que se perdure, que se mantenha, que se consolide para o conjunto da nação, para que a gente possa avançar na defesa da nossa vida, na defesa da vida da juventude negra brasileira. Muito obrigado.